viola e a sanfona que eu tocava. Deixo o bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Assim como a música conecta pessoas e o empreendedorismo transforma sonhos em realidade, a Corban Cine TV transforma ideias em conteúdos de espaço. Eu sou o Gilson Campos e você está no programa Entre Amigos, aqui no canal Corban Cine TV. Gente, e hoje eu estou muito feliz de receber aqui um convidado muito querido, ele que é empresário, empreendedor, radialista, palestrante e tantas outras coisas mais. A gente é amigo de mais de 30 anos e hoje a gente vai contar muita coisa, inclusive muitos temas aí sobre saúde mental e tantas outras coisas interessantes. Então, continua, fica com a gente até o final, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Quero receber aqui com muito carinho o nosso convidado, Wendel Domos. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. meu irmão, meu amigo. Obrigado a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, entre amigos. Literalmente, amigos, né? Literalmente amigos, amigos de infância. Amigo, é uma irmandade, irmão de vida. É verdade. De vida, de fé. De fé. Gratidão pela oportunidade, gratidão ao Kleber, a Corban Cine TV aqui, estúdio maravilhoso. Parabéns. Não é bonito aqui, rapaz? Aqui em Alphaville, local muito bom, cara. Pertinho Foi bem de recebido casa, aqui? Serviram a aguinha pra você? Bem recebido. Cafezinho. Gratidão mesmo, viu? Vale a pena. Tá bem reformulado aí. Que legal. Gente, você que tá com a gente aqui, aqui nesse canal top demais, já aproveita e já se inscreve em todas as nossas redes sociais, no Instagram, também aqui no canal do YouTube, você está assistindo aqui, é @CorbanCineTV. Aproveita e já se inscreve no canal, já ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo, entrevistados tops, como o nosso querido Wendel hoje aqui, você seja notificado, tá bom? Wendel, bora lá, eu sou suspeito de falar, porque a gente, de verdade, gente, não é conversa não, a gente conhece há muitos anos, não pode falar quanto tempo se não entrega a nossa idade. Zero. Mas a gente era amigo desde, tinha uns 10, 11 anos, jogava bola. O que mais que a gente fazia naquela época ainda? Lá em Campinas. Tava lembrando da Copa do Mundo, né? A gente trocava figurinha. Souza Queiroz, trocava figurinha. Na época eram umas figurinhas. Eram umas quadradinhas que vinham de chicletes, não tinha uma figurinha dessa também? Na nossa época a gente tinha que colar, fazia farinha com... Fazia cola com água e farinha. Exato. Hoje o tem tá mais chique, né, cara? O molecada já veio com a figurinha, já com adesivo. E foi uma época tão boa, né? Eu já aproveitar a deixa e falar, mãe, como que você vê essa diferença, né? Antigamente a gente ficava o dia inteiro na rua jogando bola, tipo, voltava da escola, mas ia pra rua e voltava só 10, 11 horas da noite. Engraçado que a mãe não ficava preocupada, né? A gente ficava noite inteira brincando e era muito saudável, não tinha malícia, era, jogar bola, pique-esconde, esconde-esconde, né? E hoje, como que você vê, cara? Hoje a gente não consegue deixar o nosso filho ir do portão para fora. Como que você vê essa mudança hoje em dia, cara? Então, a mudança vem por conta também da questão de segurança, mas também existe muito pavor, né? A gente acaba, no nosso psicológico, eu vejo como pais, pai, né? Muita preocupação e tudo mais, e eu tenho até me policiado de não prender muito, porque senão nossos filhos não desenvolvem. Miguel aí, né, esse final de semana jogando muita bola, figurinha. Então, por exemplo, um menino bonito, gente. Miguel lindão, bonito, tá um gatão. É bênção. E, por exemplo, ele já saiu do condomínio hoje, com a bicicletinha dele, vai no Pão de Açúcar, volta sozinho. Eu tô falando ali da Hípica, né? Que é lugar... seguro, tem segurança privada ali. Tem segurança privada no bairro inteiro, igual aqui em Alphaville, né? Então, como é perto, então a gente já começa a deixar ele fazer algumas coisas assim para começar a criar alguma independência e criar essa musculatura de responsabilidade também, porque senão não desenvolve. A gente sabe que tudo é musculatura, tudo é treino, tudo é vivência, né? Então, vai ter que se policiar muito. Mas também tomar cuidado ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo monitorar. Monitorar, ficar de olho, né? Porque aí o mundão tá cada vez mais impregnado aí do mal e, lógico, a gente sempre procura focar no positivo, ser mais motivado a tendências positivas do que coisas ruins, mas a gente não pode
deixar de encarar a realidade, né? Tem que ter Exato. sabedoria. Gente, eu sou suspeito de falar, porque hoje aqui no Entre Amigos estou recebendo um amigo, um querido. Acompanhei ele muitos anos, as fases da carreira dele, então, mas eu gostaria que você, Wendel, pudesse falar um pouquinho da sua trajetória. E eu tenho uma pergunta que não quer se calar. Antes de você se tornar um palestrante, antes de você se tornar um neurocientista, um Hum. empresário, graças a Deus, bem-sucedido, antes de se tornar esse cara fantástico que hoje contribui, que ajuda, que ensina outros palestrantes, outros empresários, quem que era o Wendel antes de tudo isso acontecer? Cara, o Wendel era ainda, acho que não era nem pai ainda, né? Acho que meu desenvolvimento foi um pouco, acho que talvez aí 2 anos antes do meu filho Ser pai nascer. te ajudou a mudar Ajudou muito, como pessoa? ajudou a mudar, a crescer, a ter mais maturidade. Bom, era molecão, né? Eu falo que os homens acho que começam a ficar adulto aos 30 anos, mulher aos 16, 15, Já é 12 anos mulher. já tem maturidade. Elas crescem primeiro, né, cara? A mulher, quando a gente tá com 12 anos, e ela tem 12 anos também, ela já tem o tamanho de adulta e a gente continua baixinho, né? De continuar baixinho, mulher é incrível, cara. A intuição, a É. responsabilidade, tudo é mais rápido. E aí você teve o E Miguel, você acha que teve teve uma uma aceleração. Mas um aceleração? pouquinho antes, irmão, o que acontece? Bom, para quem me conhece, sabe que eu entrei na polícia muito jovem, a Polícia Militar do Estado de São Paulo com 18 anos. Prestei concurso e passei. Fui para Campinas estudar, porque a polícia é muito intenso, ela é integral, né? Então das 6 horas da manhã até as 10 da noite está treinando. Então a gente tem aula de tudo, tem direito penal, direito civil, ordem unida, que é marchar, fazer as coisas que tem que fazer lá, bombeirismo, enfim, prova de tiro, prático, teórico, um monte de coisa. É uma faculdade à parte. Então eu tive que morar no quartel, porque estava em Jaguariúna já, não estava mais em Campinas. Tive uma vivência muito grande lá. E minha ideia era o quê? Entrar no bombeiro, né? Então, minha porta de entrada mais rápida foi a Polícia Militar. Meu sonho de ser bombeiro foi porque meu avô tinha um restaurante dentro do Corpo Bombeiro Central aqui de São Paulo. Então, eu cresci dentro da central do Corpo Bombeiro, a maior central de Corpo Bombeiro do Brasil, que é ali no centro de São Paulo. Então, eu andava no colo dos bombeiros, para baixo para cima, eu ganhava caminhão de bombeiro de Desde criança brinquedo, você desde já tinha um criança. sonho de ser bombeiro. Então, a porta de entrada foi a Polícia Militar. Então, eu falo que meu coração é de bombeiro, Que de legal, servir e cara. tudo mais. Participei de um projeto com o Cabo de Cara em Campinas, que é o projeto Bombeiro Mirim, de fazer treinamento para as crianças, fardinha, treinar eles ali no primeiro socorro, ajudar os pais a ter essa consciência, né? E ali já nasceu meu espírito em servir mesmo. Então, o Sim, Wendel, antes, acho que de ser palestrante, ser empresário, foi bombeiro. bombeiro. Você acha que essa sua experiência como bombeiro, o que te ensinou, irmão? Me ensinou a servir e proteger, mas acima de tudo também eu entendi que para ajudar as outras pessoas, o bombeiro nos ensina a ser forte. Então não adianta querer ajudar o outro e não se ajudar. Não existe, você não consegue encher um outro copo se o seu copo não estiver cheio. Então me Fortíssimo, né? ensinou a ser forte, me ensinou a cuidar de mim, a me amar, ter amor próprio, para depois transbordar na vida das pessoas. Então, eu sabia que se fosse para eu chegar num acidente ou num resgate marítimo, que é para onde que eu fui lá em Ilhabela, tudo mais, eu tinha que estar forte fisicamente, forte mentalmente, espiritualmente, em primeiro lugar, você tem que estar forte, porque a inteligência espiritual, ela está acima das duas primárias inteligências, que é a racional e a emocional. Né? Então, é isso que eu aprendi em primeiro lugar. Ser forte, se fortalecer para ajudar as pessoas, né? Ninguém dá carona a pé, né? Exato. A gente precisa Precisa ter, viver primeiro para poder ajudar ajudar o próximo. o próximo. Eu tenho uma lembrança do Wendel, quando a gente morava lá em Souza Queiroz, lá em Campinas. Inclusive, vou dar um grande abraço pros amigos lá, Aô, né? Lembra o nome do povo lá? saudade. Lembra o nome dos amigos lá de Souza Queiroz que tá assistindo aqui? Tem o Pica-Pau, tem Pica-pau, o Tandão, Senegal, Somália, tudo nome Juninho. da África, porque era tudo magrelo, lembra? Eu era o Caju, gente. O meu apelido na época era Eu Caju. era o Pimenta. Engraçado que nessa época, essa questão de apelido, né? Sempre me perguntaram como que deram o seu apelido Caju, que até hoje minhas sobrinhas me chamam Foi de uma Caju. brincadeira, Até né? hoje, foi uma brincadeira. O Alexandre era abacaxi, né? O Alexandre. Era abacaxi. Um dia um amigo lá, eu não lembro o que era, eu acho que era o Tandão, cara. Qual é o nome do Tandão? O Alexandre, é O o Xandão. Alexandre. Um dia ele foi em casa, eu acho que ele foi em casa, e aí bateu na porta lá, e a minha irmã, a Lia,
né? Abriu a porta e falou, o Caju tá aí. Aí ela falou, Caju, não tem nenhum caju aqui, cara. Eu falei, não, irmã, deixa eu te explicar. A gente tava na escola, todo mundo colocando um apelido lá de fruta, eu não tinha um apelido, eu não queria ficar por baixo da situação, né? Aí a primeira fruta que veio na cabeça foi o caju. Aí ficou esse apelido. Foi mesmo. Mas, cara, é fantástico essa vivência, né? Essa experiência de você passar por todas essas coisas. E eu acredito que deve ter algum momento na sua vida que você passou alguma dor, alguma perda que fez você crescer, te projetou a ser uma pessoa mais forte e buscar estudar o tanto que Estudar. você estudou. Tem algo que você pode compartilhar com a gente, cara? Então, irmão, quando eu entrei, eu lembro até hoje, né? Eu entrei com 18 na polícia, praticamente com 20 anos eu já estava trabalhando na rua. E eu já abri uma empresa com meu tio, que é Sargento Agenor, né? Ele morava também no Souza Queiroz, não sei se você lembra do Sargento Agenor. Sim. E se aposentou como primeiro tenente, segundo tenente, se eu não me engano. E a gente abriu uma empresa de segurança, começamos a trabalhar, enfim, começamos a conquistar vários clientes. Só que eu não parava, eu sempre fui uma mente inquieta, né? Eu não parei de empreender, eu começava a empreender em outras coisas ao mesmo tempo. E quando eu entendi que eu podia vender uma empresa, eu vendi a minha parte da minha empresa para ele, que eu já tinha constituído. Eu gostei desse negócio e comecei a abrir empresas em outros segmentos. E comecei a vender, uma sim, outra não. Tal, Quantas empresas você abriu? 29 empresas, cara. 29 empresas, produtor. 29 empresas do zero, cara. Eu nunca comprei uma Rapaz. empresa pronta. Você Rapaz. acredita? Nunca fui lá e, eu quero comprar essa empresa e tal. Eu sempre fui lá, abri um CNPJ, criei a marca, escolhi o ponto e fui, contratei e fui conquistando clientes. A hora que a empresa estava legal, eu acabava vendendo. E dentro desses anos todos eu fui me envolvendo com política, né? Então eu saí candidato na minha cidade, fiquei suplente de vereador, depois assumi numa sequência lá provisória de vereança. E aí eu me envolvi com política. E uma das minhas empresas, que era uma locadora de carro, era sócio do pastor Carlos de Valinhos, um grande irmão também, um grande amigo até hoje. Estamos juntos aí em grandes parcerias. A gente se envolveu com política, começamos a investir errado e tudo, e eu tive um dissabor de falir, né, uma empresa. E aí a empresa quebrou, tive esse desgosto na vida, né? A gente falando hoje mais tranquilo, na época foi muito ruim. A gente acaba perdendo tudo, não só as coisas da empresa, mas acaba afetando a vida pessoal, apartamento, carro. E aí vai chegando na saúde, né? Porque você começa a se estressar. Na época, eu não era convertido e não tinha nada de espiritualidade, zero de espiritualidade. Minha vida era trabalhar, bar, dormir e empresa, né? Você chegou a ficar com depressão? Eu cheguei numa época eu tive uma depressão muito forte, mas o pior foi a queda mesmo que eu tive um surto, Aquele burnout que o pessoal fala eu hoje, acho que tá foi na moda. isso daí hoje, né? Na época nem existia esse termo, né? Sim. E aí, na época, acho que até pode dizer que sim, mas eu tive uma hemorragia, cara, uma úlcera hemorrágica nervosa, né? Justamente porque eu tinha uma No gastrite segundo nervosa. cérebro, que é o intestino, o cérebro emocional. E lógico que atacou essa parte do meu corpo. Teve uma hemorragia silenciosa, que é uma hemorragia interna. Eu fui parar no hospital, quase morrendo, quase sem vida. Na verdade, eu cheguei com algumas paradas, assim, porque perdi muito sangue. Você ficou na UTI. Fiquei na UTI quase mais de 3 semanas. Meu Deus, por causa de um problema né, financeiro, né, do empresarial, isso gerou um estresse tamanho que você ficou... Cara, foi horrível, porque teve que fazer lavagem, procedimentos horríveis ali, entre idas e voltas mesmo, porque às vezes eu não sabia se eu tava desmaiado ou acordado, foi um negócio muito esquisito que aconteceu. Eu conseguia saber o que estava acontecendo no hospital ali, mesmo... Quanto tempo você ficou assim, internado? Acho que inconsciente ali eu fiquei, acho que 3 dias. Uau. E teve uma parada e aí, por eu ter recebido bolsa de sangue, né, porque quase estava sem sangue, né, por isso que cheguei a perder a consciência ali. Foi horrível e... Qual a experiência que você teve disso? Então, ali naquela cama do hospital, eu falo que qualquer um vira crente, né? É verdade. Se não é por dor, é por amor, né? Se não é pela dor, é exato. É desse jeito. Eu, cara, implorei a Deus com das poucas forças que eu tinha ali, toda a força que eu ainda tinha ali.
clamei a Deus que se eu saísse daquela situação, eu ia buscar me salvar, em primeiro lugar, né? Porque eu já sabia, eu era bombeiro, falei, cara, eu quebrei um dos piores, que eu acabei falando isso no começo aqui do podcast, né? Eu quebrei um dos piores protocolos que existe no servir, que é estar bem, se amar, se cuidar. E quando a gente quebra princípio, a gente quebra tudo, né? Então foi o que aconteceu comigo. A Eu falei, sua não, eu família vou te me cuidar. apoiou, seus amigos. A família me apoiou, poucos amigos. Eu entendi que é o seguinte, amigos, cara, existe 2 tipos de amigos. Existe o amigo que te apoia quando você tá assim, e existe o amigo que vai estar do seu lado só pra ver a sua pior. Porque depois que eu fiquei bem, cara, que eu comecei a me recuperar, foi bom você ter falado isso, que eu fui procurar desenvolvimento pessoal, fui estudar, fui me dedicar e mergulhei para me salvar. Encontrei um caminho, que é o método Domus hoje, né? Que é o método que eu desenvolvi. Eu percebi que quando a gente começa a subir, tem amigos que não conseguem ver seu sucesso também. As pessoas não conseguem, né? Ele tem uma doença, a pessoa, né? Não sei se é inveja, o que acontece com as Estava pessoas. lendo ontem que tem pessoas que querem ver o teu sucesso, mas não quer ver o sucesso além do sucesso, acima do sucesso dela. Ela pode bater no teto que você tá ali, né? É um Passou negócio daquele doido teto, isso. ela já não torce mais por você. É, uma coisa esquisita, né? Sim. Não dá pra. Não dá pra entender. Eu chamo isso de um desvio total aí, uma doença, sei lá o Mas que você é ficou isso. chateado, por exemplo, as pessoas que não foram visitar o Wendel lá no hospital, que estavam naquela situação. A família, porque é família, teu pai, tua mãe, É. teus irmãos, tua irmã, tua família. Mas os amigos, você gerou em você algum tipo de chateação? Pô, podia ter vindo me visitar. É, assim, a gente não sabe, né, o que tá acontecendo muito, mas a gente entende que a UTI não pode ter muita visita, Sim, são poucas pessoas que só no podem ali e quarto. tudo mais, é. Eu sei que as pessoas se preocuparam, né? Ai, Por que exemplo, o bom, pessoal cara. Esquerosa, lembro que ainda alguns amigos lá da minha cidade de Jaguariúna também ficaram preocupados, né, perguntar para a família, isso aí eu fiquei, assim, sabendo quem era realmente seu amigo ou não, e dos que souberam, né? Mas, depois que a gente aprende, encontra a verdadeira identidade, encontra Deus, sabe que quem realmente a gente não se compara mais pelas essas coisas, né? Por opinião das pessoas. Porque quem vive atrás, por exemplo, de aplauso, também quando dá uma tropeçada, aquilo vai fazer um efeito. Eu entendo que O é a reverso. dualidade. A Sim. dualidade aprisiona qualquer um, né? Com essa experiência que você teve, Wendel, é uma coisa importante que eu vejo nos dias de hoje. Muitas pessoas precisam quebrar a cara, precisam falir, precisam passar por certas situações para aprender, né? Algumas têm uma inteligência emocional melhor, mais avançada, mas outras não. Elas Outras nem não. sabem o que é isso que ela pode buscar, né? Fazer um método Domus, fazer Exato. tantos outros, buscar tantas informações, mas o que você diria para o Wendel, né? Nessa fase que ele estava passando com esses problemas com as empresas? O que você diria? Você tinha quantos anos? 20 anos? Por aí? 20 e poucos anos? Eu acho que eu tinha 20 e uns poucos anos. 28, Eu, por aí. Fábio Júnior, 20 e poucos anos. 20 e O poucos que anos. hoje, o Wendel de hoje, graças a Deus, mentalizado, uma cabeça boa, né, treinada, o que você diria para o Wendel lá dos 20 e poucos anos? Cara, sabe o que eu diria? De verdade, hoje eu tô com um processo muito legal, foi bom você ter falado isso, porque esse Wendel lá atrás era um Wendel franqueador. Eu tinha franqueado minha marca, que era a locadora de carro. E então eu tive 2 marcas franqueadoras, essa foi minha primeira experiência. E aí eu só queria vender franquia. O Wendel lá de trás, ele pensava só o quê? No faturamento, vender, conquistar números, X unidade de franquia e tudo mais, e não em qualidade. Então, o que me levou à quase morte foi a minha rede de franqueados que não tinha maturidade, muito menos eu, né? Volto a dizer lá do bombeiro, eu não conseguia transbordar a inteligência emocional nas pessoas, mesmo porque eu não sabia. Então eu diria para ele, lógico, estudar, que foi o que o Wendel lá fez, mas, cara, daquele Wendel que quase morreu, nasceu o Raf Domus, que é o quê? Que é a responsabilidade assumida para franqueados. Então, o franqueador ele tem que ter inteligência emocional. É um método que é usado hoje na Google, Coca-Cola. Eu trouxe isso para o Brasil, esse método, essa aplicação, vamos dizer assim, esse diagnóstico de inteligência positiva, inteligência emocional.
o franqueador ele tem que estar ativo, ele tem que vencer os 4 sabotadores dele. Porque se ele não consegue, cara, vamos pegar lá um exemplo na Coca-Cola. O cara que inventou isso, ele estava na Coca-Cola como executivo lá, atendendo, na verdade, um executivo, e a Coca-Cola estava quase falindo. Poucas pessoas sabem dessa história. E aí ele começou a desenvolver esse negócio e ele entendeu que o problema estava nos gestores, no alto escalão. Eles estavam, através dos 4 sabotadores principais deles ali, poluindo a base inteira de uma companhia inteira. Imagina o seguinte, cara, uma companhia com uma Coca-Cola, quase uma cidade. Uau. É uma população habitada ali. E os dirigentes estavam, assim como um presidente de um país modela tudo, mas estavam detonando. Quando ele mudou a cabeça do CEO, cara, ele conseguiu estabilizar esses 4 sabotadores, cara, mudou a história. Começou a mudar o resultado de quem estava ali, dos liderados. Então, o Wendel lá de trás, eu falaria sempre para ele ter mais inteligência emocional, inteligência positiva. Ouvi aí, Wendel. E também contratar a gente. Não pense na venda, né? Lead, marketing digital. Cara, tudo isso é legal. Quando você vai qualificar um lead para sua rede, você vai ter que entender que você vai ter um franqueado ali que vai viver com você. Eu falo para as pessoas que um franqueador ele tem praticamente quase uma segunda família. Ele convive, cara. Antes de você tomar por primeiro café na boca, cara, você já tem mensagem dos seus franqueados. Não adianta você falar que tem suporte, o cara quer falar com você. Dá mais trabalho do que com a esposa, com certeza. Né? Dá mais trabalho, é verdade. Então, procure, se você não conseguiu qualificar os seus colaboradores, seus franqueados, seus clientes, comece a qualificar. Ao invés de você só qualificar o poder econômico dele, qualifique a capacidade de inteligência emocional dele antes de pôr ele para dentro da sua cesta. Porque às vezes uma maçã podre, né, é um ditado vai muito... apodrecer todas as outras. Apodrece todas as outras. Então, se não qualificou, se você não qualificou para pôr para dentro, já está dentro, qualifique. Quanto mais rápido possível, porque senão você pode afetar sua vida, sua empresa, sua família, sua casa e sua saúde. Gente, foi o que aconteceu comigo. Fantástico. Já tivemos aqui já uma aula já sobre para vocês que são franqueadores. Eu quero já aproveitar deixa, porque tem um grande amigo meu, que é o Douglas, que é dono da Fast Supple. É uma grande franqueadora de máquinas de suplemento. Tô aqui, né, produção? Máquinas de suplemento para academias, né? Faz ali uma máquina maravilhosa que serve ali dentro da academia, na comodidade ali da academia. Super Coffee, Whey, Protein, tudo que você precisa, né? A um clique ali de distância. E ele tem franqueados em todo o Brasil. Então, Douglas, eu já quero pedir para a produção, já coloca aqui para a gente, A Rafdomos, a pessoa pode conectar e fazer a mentoria no site também, né? No Instituto Domus. www. @institutodomos. Instituto.domus. Instituto.domus com. Pronto. Então, você aí que é franqueado, que tá ligadinho aqui no Entre Amigos, nosso querido Domus, dentre tantas outras ferramentas que ele tem do Instituto Domus, a gente está falando para você que é franqueado, você que precisa aí de uma orientação para alinhar a expectativa da sua equipe e você ter um resultado ainda maior. E, gente, nesse momento eu quero aqui aproveitar a oportunidade para falar das soluções da Corban Cine TV. A produtora Corban, gente, é uma empresa, uma produtora onde você pode vir aqui e gravar aí o seu conteúdo, o seu podcast, seu programa de televisão. Também faz produção de show, captação de áudio e vídeo com LED, equipamentos de última geração. E com certeza você vai tirar aí o seu projeto do papel e vai ser top demais. Eu queria pedir para a nossa produção rodar um VT muito top. Então assiste aí. Estamos com uma novidade para você que acompanha nosso trabalho nas redes sociais. Agora você pode agendar sua gravação aqui no Estúdio Corban por meio do nosso site, corbancinetv.com.br. É muito simples e fácil. Acompanhe comigo. Olha só como está o nosso site de cara nova. Quando você acessar www.corbancinetv.com.br, você vai ser direcionado para essa tela. Essa é a nossa tela inicial do nosso site, tá?
Aqui nós temos o menu suspenso, onde nós temos os botões que te leva diretamente para o nosso Instagram, YouTube, fala com a gente no WhatsApp. E aqui vai a grande novidade, a grande sacada nossa foi criar a reserva do estúdio. Se ficou com alguma dúvida, bem acima na primeira página tem o nosso WhatsApp para suporte a todas as suas dúvidas. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Top demais. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. E, gente, hoje a gente está aqui tendo a alegria de receber o Wendel Domus, que é meu amigo de infância e permeia essa amizade por alguns 30 anos por aí, né, Wendel? Por aí, mais ou menos. Por aí, já entregou, né? Já entregou, já foi. A gente tem 35, né? Então, por isso, né? É verdade. É desde bebê. Só que não. Irmão, fala algo que eu tenho uma curiosidade. Quando uma pessoa, ela passa, que nem você falou, a questão do seu testemunho, sua história, por um burnout, né? Por uma situação de uma tensão muito grande. Eu já passei por isso, você conhece a minha história também. E se a pessoa não tem um pouquinho de inteligência emocional, ela vai para as drogas, ela vai querer acabar com a vida dela e até coisas piores com outras pessoas. Mas fala para mim, cara, uma pessoa que hoje é bem-sucedida, que já alcançou o sucesso que ela almejava, como que essa pessoa ela passou por uma situação dessa do burnout? O que ela precisa fazer para poder ter uma saúde mental? Qual que é o primeiro passo que você daria? Qual a primeira dica que você daria? Uma pessoa que está numa situação como essa e almeja chegar num sucesso, como tantas pessoas que a gente vê aí, tantos players, artistas. Eu não estou falando só de empresário, tá? Tem artistas, tem pessoas que olha, fica lá no Instagram olhando, poxa, quero tanto alcançar o sucesso dessa pessoa, mas ela está passando por conflitos, por lutas internas, né, que é muito difícil para ela. Qual conselho que você daria para essa pessoa agora? Então, irmão, o método Domus, né, que é domínio organizacional da mente universal sistêmica. Não é uma sopa de letrinhas, essas letras estão na ordem correta. Então, primeiro é domínio, depois se organizar, né? Se organizar para quê? Para você ter uma mente, porque essa mente ela é universal. Fala muito espiritualidade sobre isso, porque a gente não é uma unidade, não somos um separado, nós somos uma unidade, as pessoas não percebem. Eu falo para as pessoas olharem as ilhas do alto, parece que elas estão separadas, mas elas estão unidas por baixo. É assim o ser humano. E nós somos sistêmicos. Por isso que o S do Domus final fala sobre a questão sistêmica. E resumindo isso em prática, para que a pessoa deve fazer. A parte psicológica é importante, só que a parte fisiológica, a parte neuronal da pessoa, que é o corpo, porque emoções não estão no cérebro, emoções se alojam na carne, no corpo inteiro. Em cada pedaço, cada pele, cada processo que nós temos aqui está no corpo. Então, domo significa casa, morada do latim, né? Se trouxer do grego para cá, traduzindo, condomínio é conjunto de casas. Sim. Então, qual que é a nossa primeira casa nessa terra? Nossa primeira morada, onde a nossa alma habita? É o corpo, né? É o domus. Então, primeira coisa, você falou, primeira coisa que a pessoa deve fazer, ativar o corpo. Antes do cérebro. Antes de qualquer coisa, porque na verdade, eu não vou conseguir chegar a falar para você que tá com os seus hormônios totalmente alterados, baixos, ou cortisol altíssimo, dopamina baixo. Eu não vou conseguir chegar a falar assim para você, falar assim, ó, irmão, você é um cara forte, corajoso, você tem um gigante dentro de você, você é da tribo de Judá, o leão vai rugir. Respondendo devido a falta não, porque as palavras vitaminas. de motivação, a questão psicológica, ela é verbalizada. Sim. Existe uma construção que a gente fala dentro da psicologia, que é uma construção de mentalidade, que você tem que se reorganizar a sua mentalidade. Sim, isso é real. Mas é a mesma coisa de você correr com paraquedas nas costas. Eu tô te pondo combustível, só que tem algo te segurando. E esse algo te segurando é a sua fisiologia. São seus hormônios. Interessante. Então, primeiro passo, por exemplo, eu tô de óculos aqui. Esse óculos aqui não é um enfeite, né? Um simples acessório. Ele é um blue blocker. Ele bloqueia a luz azul, são as luzes brancas, que essas luzes brancas, elas produzem muito cortisol. Então, quando eu passo já do horário do almoço para o final da tarde, eu já começo a bloquear essas luzes. Por quê? Porque a luz branca produz muito cortisol através da glândula pineal. Então, a luz laranja, ou a ausência da luz azul,
ela produz mais melatonina. Então, daqui pro sono, eu tô produzindo melatonina no meu corpo. Então, tá ativando o corpo para ter um sono melhor. Então, um sono de qualidade dá uma psicologia melhor, dá uma mentalidade melhor, dá uma qualidade mental melhor. Esse é o primeiro passo. De manhã, cara, é dor, dói, é difícil, é pânico. Pra mim, tomar banho gelado cara, eu não ia nem que amarrado a paulada. No frio, né? Nem no frio, você tá doido? Mas, cara, um banho frio, ele dá um choque de serotonina, dopamina no corpo do ser humano, assim, que é fenomenal. Você cria uma ativação corporal ali muito grande. É fácil para quem tá ali na cama com depressão? Não, não é fácil, mas se a pessoa der esse choque, ele vai. E não é nem o terceiro, tá? Concomitantemente, a pessoa tem que pôr o pé, entender e falar para a pessoa que tá ao lado dela, pedir ajuda. E procurar um psiquiatra, não é nem um psicólogo. Por que o psiquiatra? Porque o psiquiatra, ele é médico, ele vai pedir os exames necessários, dosagem hormonais, todos os exames necessários para ele fazer um diagnóstico, porque não tem como você dar um tiro no escuro. Sem diagnóstico não dá para saber para que lado vai. Sim. Então ele precisa entender como que você tá. E o homem, é engraçado que o homem, a mulher nem tanto, mas o homem, ele vai no médico, o médico passa ali todo o que precisa fazer e o homem sai ali do médico e pronto, tá curado. Não precisa fazer nada, não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. O homem tem isso. E, cara, cultural, eu penso algo assim, e eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa que tá nessa situação, qual que é o maior sabotador dela nesse período, nessa fase? Então, o maior sabotador é o sabotador da defesa. Então, que é o luta ou fuga. O medo. O cortisol, ele é ativado para ou atacar ou fugir, né? Sim. Assim como a adrenalina. Tanto é que quando você aumenta o nível de adrenalina no corpo, você ouve mais, seu olho tá mais arregalado, porque ele vai, né? Então ele te dá superpoderes ali. Sim. Tem só seu benefício. Só que isso em demasia gera um distúrbio, né? Gera um desequilíbrio muito grande ali. Né? Então, o maior sabotador é o sabotador em pseudônimo defesa. Só que ele vai para uma defesa social, não fisiológica, não física. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Às vezes ela está se defendendo muito do mundo, da sociedade. Sim. Né? Fica um loop daquela situação. Não um piloto automático, né? Então, quebrar o ciclo da defesa e entender que se ela se expor, ela não vai morrer. Nem vai morrer socialmente, nem vai morrer fisicamente, e nem vai ser colocado ao ridículo, nada, não morre. Né? Então a pessoa tem que treinar a ser ridículo. Eu tenho um amigo que fala assim, ó, quem tem medo do ridículo fica longe do extraordinário. Então as pessoas que se preocupam com a opinião do outro, que vive em prol de se adequar, em agradar o outro, em dar presente, em fazer bem, em tratar bem. Eu acho que a gente tem que ser agradável, gentil e tudo, mas a gente tem que viver em mercê de ter a aprovação do outro, que isso seja pico máximo. Isso é tão importante que o Wendel está falando, porque eu dei aula de canto e mentoria para artistas, preparando artistas para o palco, para a gravação, e uma dos exercícios que eu faço, né, com esses meus alunos, é colocar o cara na frente de um espelho e ele fazer careta, ele se observar e se aceitar. Porque se ele olhar no espelho e ver as caretas, né, ele entender que o corpo dele é perfeito, Deus fez ele daquela forma, ele não precisa se comparar com outra pessoa. A partir desse momento que ele se aceita, né, fazendo careta, os gestos, tudo, além dele se aceitar e ser curado das emoções nesse sentido, ao mesmo tempo, ele consegue ali corrigir outras situações que normalmente, no dia a dia, no cotidiano, ele não conseguiria ver. Então, assim, eu acho assim, Wendel, quando a gente consegue se olhar e se aceitar da forma como você é, por exemplo, cara, eu entendi que eu tenho dificuldade nessa área, eu entendi que eu tenho dificuldade nessa área e tá tudo bem. Só que assim, a partir daí, eu preciso tomar uma ação, uma atitude, né? Ou buscar um conhecimento, buscar um mentor, né? Expandir minha mente, meu conhecimento, para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E eu queria que você falasse pra gente, cara, o método Domus, né? Você tem tantos mentorados aí, graças a Deus. A pessoa procurando você, independente se é para ser mentorado nesse sentido, na cura das emoções, né? De melhorar a saúde emocional,
ou ela poder fazer ali a empresa dela melhorar e ser um bom palestrante, o que É, que o Domus, o Instituto Domus, oferece para as pessoas? Fala pra gente, cara. legal. Irmão, hoje a gente tem vários programas, né? Então a gente tem, na verdade, Tem o RAF, né, que a gente falou o RAF para os Domus é voltado para franqueados, que é franqueados, né? fantástico esse produto, cara. Esse Fantástico. produto, cara, é um oásis ao meio de tanto desespero de franqueadores, Sim, também franqueados que estão precisando de curar emocionalmente, gerir as emoções, né? Mas também tem muito franqueador que também precisa. É aquilo que eu falei, ele tem que estar transbordando para que a rede dele modele essa frequência. É uma ressonância. Tudo nessa vida é ressonância. E o Raf Domus é esse oásis, cara. Por quê? E foi difícil a gente inserir isso no mercado de franqueadores, porque é um mercado muito capitalista, né? E faz sentido, tem que ser, não tem problema. Tem que ser capitalista, acho que gira energia, né? gira energia, o fluxo, Fluxo. através do capitalismo a gente consegue fazer muitas outras coisas para a sociedade, então acho que não existe uma coisa sem a outra. Porém, foi difícil eles entenderem. Por exemplo, eu ia para uma agência de marketing e ele fala, cara, como que a gente vai vender isso? Né? Porque as pessoas estão procurando venda de franquias, estão procurando aumentar lucro, faturamento. Como que a gente vai vender um negócio que, a princípio, vai fazer tudo isso, mas na cabeça deles não está claro isso? E a gente teve que buscar esse viés comum e mostrar para as pessoas que quando ele muda, quando ele traz um franqueado para dentro da rede dele com uma inteligência emocional melhor, ou quando ele muda a responsabilidade assumida do franqueado, quando ele instala, quando ele ativa isso dentro do franqueado dele, muda o faturamento do cara. O cara vai trazer a responsabilidade para o peito dele. E aí, na operação dele como franqueador, vai diminuir custo. Por quê? Desgaste, custo, vai aumentar a energia, vai diminuir toda a operacional do cara que tinha que atender um franqueado que estava buscando gerir as emoções e não conseguia. Então ele passa o quê? A culpar tudo. Ele culpava o governo, ele culpava o bairro, ele culpa a cidade, ele culpa a marca, ele culpa o serviço. Passa a assumir a autorresponsabilidade, né? Culpa tudo porque não assume a responsabilidade. E aí, quando ele vira a chave dele, ele entende que ele está dentro do modelo de negócio que o franqueador conseguiu fazer. Aí ele também entende que ele não tem que ficar reinventando a roda, porque tem franqueado que é muito criativo. Quer ficar inventando produto, serviço. Não, cara, faz o feijão com arroz. Mas para ele chegar nesse nível e aumentar o faturamento dele e também do franqueador, sucessivamente ele vai faturar mais com royalties, ele tem que virar a chave dele e ativar a responsabilidade assumida. Porque para mim não existe a responsabilidade, ela é autônoma já. Aí ele tem que assumir. Mas para ele assumir, racionalmente ele não vai conseguir. Então não é esse programa que a gente faz hoje dentro das empresas, não é mais uma palestrinha, ou um treinamento, ou aquele treinamento de convenção que a gente dá aquela carga de motivação nas pessoas. Eu sei fazer isso muito bem, isso é muito importante. Mas eu falo que motivação é igual perfume. Você passa, ele tem prazo de validade. Sim. Então, se você for trabalhar com motivação, então você tem que estar preparado para fazer isso toda semana na sua empresa. Acho que é válido. Só que só a motivação não adianta. Você tem que ativar a responsabilidade assumida na pessoa para que ele tenha uma maturidade de pôr em prática o que é devido. E aí, cara, acabou. Quando ele ativa isso na rede dele, ele explode, ele vai embora. Fantástico, gente. Então, vocês já sabem já. Os amigos aí que são franqueadores de todo o Brasil, empresários, né? Você que ficou curioso, já acessa o perfil aqui, porque com certeza vai mudar a história aí do seu negócio, da sua empresa. E além da Domus, o Wendel também tem uma plataforma chamada O Poder dos Palcos. Isso aí, agora em que novembro. leva os palestrantes, né, ensina, orienta Isso. E prepara para os palcos. É isso aí, são 2 dias de imersão, Gilson, que a gente... É o primeiro treinamento que faz a ativação arquetípica na prática. Então a gente, além de identificar o arquétipo do palestrante, do comunicador ali, a gente modula. Então existe um segredo que eu trouxe da Espanha para cá, que só existe em Madrid, é um processo de mais de 1.500 anos, que tem no monastério espanhol. E eu trouxe isso para o Brasil, a gente repaginou isso e trouxe isso para um modelo de formatação ali de um palestrante, que ele, quando ele equaliza o arquétipo oposto dele, ele tem mais poder do que o arquétipo próprio. Né? Então, por exemplo, eu tinha o arquétipo do guerreiro muito ativado. Então, quando você ativa muito seu arquétipo raiz, você não consegue ter sucesso na vida porque fica muito pesado. Sim.
né? Então você tem que modular esse segredo, cara. Quando o cara assume E a isso, vai guerrilha embora. é precisa, é necessário, né? É necessário, é necessário. É porque a pessoa faz oratória, a pessoa faz coreografia, postura de palco, tudo isso a gente ensina dentro do Poder dos Palcos. Mas de nada adianta essas regras de postura, oratória, se você não tiver a sua base arquetípica ativada e você usa isso com 4 cards, cara. Eu criei os cards que eles usam, eles ganham a caixa deles, do Poder dos Palcos, e aí esses 4 cards varia o arquétipo principal deles. Então, quando ele tá fazendo ali, ele joga esses cards dele, numa entrevista de TV, quando ele vai entrar no palco, ele faz a concentração com esses cards, né? É a coisa mais bonita que tem, cara. É muito lindo, porque a comunicação da pessoa muda, a voz da pessoa muda, a postura, a energia. Tem muitas pessoas que falam assim, cara, eu já fiz pitch de venda, já fiz a melhor apresentação do mundo, o melhor slide, pus energia, mas não vendeu. Não vendeu por quê? O ser humano sabe, cara. O inconsciente do ser humano lê todo o corpo da pessoa, ele lê a energia, ele sente. Então é sobre presença, é sobre postura, é sobre aquilo que emana. É ressonância. Fantástico. Se ele não vê ressonância e não ressoar nele, ele não compra de você. Gente, eu tive uma ideia aqui interessante. Eu vou fazer um desafio aqui pro meu amigo Wendel. Nós estamos aqui com o canal @CorbanCineTV e estamos aqui com a meta de bater os nossos primeiros inscritos ainda esse mês. Então, eu vou fazer um desafio para o Wendel. Ó, você que já fez muito sentido o que o Wendel falou aqui, que foi fantástico. Ferramentas maravilhosas que com certeza vai transformar e levar você para o objetivo, o resultado que você tanto deseja. Então, o que você acha, Wendel? A gente divulgar aqui embaixo aqui, tanto o nosso pessoal inscrever no nosso canal do YouTube e o canal do YouTube do Wendel. E o pessoal que se inscrever a partir desse vídeo hoje vai estar concorrendo a participar de um dos, ou do Poder dos Palcos, ou de outra palestra do Wendel. Bora lançar esse desafio? Bora, vamos lançar esse desafio. O que dá pra gente fazer? Quando vai pro Poder dos Palcos, o que a gente faz? Os 10 primeiros que vão pro Poder dos Palcos, que a gente vai abrir agora na próxima semana, né? Porque vai ser em novembro, nós costumamos a trazer para um podcast também. E todo mundo, Gil, se interessante até falar pro Kleber e para vocês, todos esses palestrantes, porque a maioria já são palestrantes, uma parte não é, mas sai todos bombando lá dos Poder dos Palcos. Nós criamos para eles também um programa de multimídia. Então, a pessoa sai de lá já com a palestra pronta e, se caso, né, se a gente atingir o número de seguidores aí e tudo mais, mas procure o Gilson, o Kleber aí, a Corban Cine TV, de nós criarmos para eles também, se eles quiserem, se vocês me permitirem, vir conhecer aqui o estúdio, para que eles tenham o podcast deles. E para quem não tem o podcast e tudo mais, também procura o Gilson aí, que ele vai fazer também aí uma coisa bacana para vocês virem para cá. Uma outra pergunta. Hoje a gente vê todos os artistas, o influencer, né, no digital, palestrantes, pessoas que usam a comunicação, a voz, o seu dom, o seu know-how, o seu conhecimento para crescer e aumentar aí as vendas, os negócios, o seu network. Wendel, fala para a gente qual que é a importância da pessoa se posicionar no digital para que ela consiga ter mais oportunidades de negócio, mais crescimento. Fala para a gente. Gilson, isso é uma coisa que eu estudei muito. E a importância de ter um podcast, um programa, é muito importante, gerar conteúdo. Quando eu entrei e comecei a fazer comunicação social, comecei a ter aula de psicologia, sociologia, antropologia e economia. Então tinha psicologia das cores, antropologia, porque antropologia é pesquisa, você tem que saber como que a pessoa vive, a cultura, tal, como ela consome e tudo mais. Dentro disso, eu tive um acesso a um projeto que falava sobre a teoria hipodérmica, que é justamente o que leva pessoas a tomarem decisões de compra, de parcerias e tudo mais. Por exemplo, você está namorando, por que você toma uma decisão, talvez, de namorar determinada pessoa, né? E assim vice-versa. O que leva a pessoa a fazer aquilo ali? E dentro desse estudo foi identificado que a primeira coisa que a pessoa busca é referência. Referência. Então, por exemplo, você pode falar o que você quiser de você, né? Tô ali namorando, conquistando a namoradinha, eu faço isso, eu jogo bola, eu sou o melhor do time e tal. A menininha fala, tal. No outro dia ela fala isso, tal. Ela vai lá perguntar para uma amiga, para um amigo, tal. Será que é isso mesmo? Então é referência. A mesma coisa a pessoa quando vai comprar um produto, ela busca a referência de quem é o dono, quem é a loja e tudo mais. Então, o que gera referência para a pessoa? O que gera autoridade para a pessoa? Referência.
Então a gente tem dentro do Instituto Domus um projeto que chama Códigos de Referência, que é um pacote completo, que eu chamo que é um dossiê completo de autoridade para as pessoas, que inclusive, como a gente está na curadoria do Alphaville News, depois eu até quero fazer uma matéria sobre vou mandar pro pessoal sobre o lançamento do Entre Amigos aqui, você com a Corban, vamos publicar no portal do Alphaville News isso. A pessoa que passa pela curadoria, ela tem uma matéria lá sobre a vida dela. Eu falo para as pessoas o seguinte, quando você vai comprar alguma coisa, você vê uma matéria, uma reportagem da pessoa na Veja, na Record, não é, você não gera mais valor? Então é isso. Então a autoridade, ela vem dos veículos. Então vem de portal, revista, podcast, rádio. Procurem isso. Então, a dica que eu dou para as pessoas que querem buscar autoridade, elas já sabem que elas são boas, mas elas sabem. Os outros não sabem. Então, cole referência através de você contar a sua história, não somente no Instagram. Porque o Instagram é uma rede social, gente, o que acontece? Era aquela mesma coisa no bairro. Todo mundo é igual ali no bairro, tudo na escola, mas o menino, quando ganhava o mais bonito da escola, saía no mural lá, já mudava a história. Não era assim? Era assim mesmo. Já mudava a história. Então é isso, você já sabe que você é bom, você já sabe que você tem autoridade, mas você não tem autoridade percebida. Se posicione. Se posicione, procure esses parceiros, procure o Gils, procure aqui a Corban, de verdade, gente. Venha sentar aqui nesse lugar aqui que eu tô, porque você contando sua história nesses locais, vocês vão conseguir ter autoridade através dessas referências. Com certeza, fazer novos negócios, novos network, e com certeza aqui na Corban CNTV você vai ter uma estrutura, pessoas que se preocupam não somente em fazer negócio, mas fazer o seu negócio acontecer. Wendel, você sabe que o seu amigo aqui, além de cantor, artista, uma vida inteira, apaixonado por comunicação, por pessoas, eu me formei em musicoterapia, porque faz muito sentido usar o meu dom, meu talento que Deus me deu, para usar como ferramenta para ajudar pessoas, fazendo músicas positivas, músicas que gerem alguma transformação na vida das pessoas. Eu gravei vários CDs gospel e canções que o pessoal pode procurar lá, canções lindas. Hoje também tenho feito muita música, não somente preocupado em tocar, ser sucesso, não, mas músicas que a pessoa ouça e fala, cara, precisava tanto ouvir isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual música que marcou você? Quando você lembra, fala, cara, puxa, essa música me traz uma emoção, me traz uma lembrança. Fala um trechinho, só para eu cantar aqui. Não, uma música sua? Tem não, duas. Uma música que você gosta. Não, tem duas suas. Convidado especial. Fala aí. Não, eu acho que Voando Mais Alto, acho que... Voando Mais Alto? Essa daí eu comprei como autoridade do Domus, falo que são músicas positivas, que é a Positive Music. A gente compôs junto, eu compus, ele emprestou a caneta, a gente compôs. Aquela... Cantar o refrãozinho dela, então, Voando Mais Alto. Voando mais alto, além do horizonte, meu alvo eu vou alcançar. Linda, cara. Bom Tempo? Bom Tempo. Foi na Atrás do Vento, que era... Uma sertaneja. Lembra das antigas lá, que o seu pai ia chora quando ouviu. Ou a sua mãe. Uma sertaneja... Evidências? Refrão dela. Fazendo dó. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque a música tem esse poder de conectar pessoas, tem o poder de lembrar de memórias que, de repente, no dia a dia cotidiano, você não lembra. Eu uso muitas vezes a música para ressignificar. Indico, toda a galera que está com a gente no Entre Amigos a ser seletivo com o que você ouve. Quando fizer a playlist lá no Spotify, na Disney, várias plataformas que se usa de música, seja seletivo, faz uma playlist, mas coloque músicas que além de trazer memórias boas, que nem eu cantamos Evidência, eu lembro do meu paizinho, tomando um cafezinho lá,
com a minha mãezinha, então isso me gera coisas boas, Boas. sentimentos bons. Então, seja seletivo com o que você ouve. Isso Gente, aí. esse é o momento do programa que o pessoal de casa faz assim, É. que coisa que a gente está caminhando para o final, porque está muito especial. Conversar com o Wendel é sempre um prazer, sempre aprendo algo Obrigado. novo. É um querido. E o programa Entre Amigos é algo que ele conhece a minha história, é algo que já há algum tempo já eu tenho esse programa e faço com muito carinho, com muita Verdade. responsabilidade e verdade. É. E ter você aqui, cara, com todo esse know-how, essa vivência, né? Um cara que Obrigado. Eu já agradeço. faliu, quase morreu tantas vezes, mas ressurgiu da cinza Da como a cinza, com a fênix Fênix. e hoje aí ajuda tantos empresários e tem tanto resultado. E o legal é isso, gente, quando a gente traz aqui o convidado e a gente sabe que não é fake, é verdade, e o Wendel é esse cara. Obrigado. Amigo, eu queria muito que você abrisse o coração, aquela câmera ali é toda sua, se você pudesse deixar uma mensagem para todas essas pessoas que se conectam com você, seja empresário, seja palestrante, seja artista, né? Ou seja uma pessoa que de repente não mexe nem com as redes sociais, mas com essa essência, essa bondade que tem no seu coração. Eu queria que você pudesse falar com essas pessoas aqui que estão assistindo aqui Entre Amigos. Bom, primeiramente quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui, a Deus sempre, ao Eterno, e a nossa amizade, é sempre a oportunidade que vocês têm nos passado. Ao Kleber aí, a Corban Cine TV, aquilo que eu disse, para nós estarmos aqui é uma oportunidade, porque levar a mensagem que a gente traz é muito importante, porque a gente sabe o quanto que dá de resultado lá na frente. Sim. Mas a mensagem que eu deixo para as pessoas é que tudo passa, né? Do pó vem, do pó vai. Então, quando vocês estiverem bem, lembre-se que também vai passar. Quando estiver mal, também passa. Então, por que eu digo isso? Porque eu tive altos e baixos. E o ego, ele atua de uma forma muito sorrateira no ser humano, né? Então, não se esqueça de onde você veio, dos amigos que te apoiaram, das pequenas ajudas, porque às vezes a pessoa que te ajudou deu tudo que ela tinha. Não era muito, mas para ela era tudo. Então, não se esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Jamais se esqueçam delas. E também não se esqueça que você tem um ego. O ego é um sistema que está dentro do ser humano e que ele sobe na cabeça de uma forma muito sorrateira. E todo mundo que achar que não tem, já está fadado ao fracasso. Então, bate no peito e fala assim, eu tenho ego sim, é comum, é natural, mas eu decido olhar para ele e não deixar ser levado pelas coisas e padrão da vida. Porque tudo passa e a gente tem que entender que quando a gente está bem, foi nos dado um poder do quê? De ajudar. Então, você tem que sempre se lembrar que quando você está bem, Deus está te chamando para ajudar alguém. Nunca se esqueça de servir, de ser caridoso e ser generoso na vida das pessoas. Vamos aplaudir! Com muita alegria, hoje recebemos então o Wendel Domos. Wendel, obrigado, viu, por ceder o seu tempo, sei da sua correria, seus compromissos. Gratidão mesmo, cara. Obrigado, eu que Você agradeço. é um cara que eu sempre falo, Wendel, quando algum negócio nosso atrapalha a nossa amizade, a gente para tudo, porque eu prefiro muito a sua amizade, que você é um cara que às vezes é mais irmão do que meu irmão. Gerson, não fica com ciúme não, viu? Fica com ciúme não. Mas é um cara que eu tenho guardado no meu coração. Amigo, ó, a gente tem, então, finalizando, mas eu tenho um bate-bola rapidão com você que eu tô curioso pra saber. Pode ser, ó, uma palavra. Sim, eu vou fazer a pergunta e você responde, pode ser? Pode ser. Bora lá. Um livro indispensável, Wendel Domos. Um livro indispensável. Tirando a Bíblia. A Bíblia é um conjunto. Já foi? Ah, não. A Bíblia é um conjunto de livros. Uma palavra, vai. Um livro indispensável. Picos e Vales. Um hábito que mudou a sua vida. Exercício físico. Um mentor de referência. Mentor vivo? De referência, Paulo Vieira. Um valor inegociável. Valor negociável. Inegociável é o princípio da verdade. Né? Top. Uma palavra que define a sua jornada.
E o que Deus representa para você, Wendel Domus? Tudo. Top. É isso, cara. Obrigado, Wendel. Obrigado. Dá uma mão aqui, vai. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua jornada. Todos que estão com a gente conectados aqui, esse é o canal, esse é o programa Entre Amigos, aqui no canal da Corban Cine TV. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, todas as redes, né, Instagram quanto YouTube, @Corban Cine TV. O programa Entre Amigos é um programa feito com muito carinho, com muito respeito para vocês, levando conteúdo, levando a informação. E o principal, né, gente? Poder levar aí histórias que marcam. Porque, gente, história é o que conecta. História, né, no mundo empresarial, história vende, né? Storytelling. Mas a história também, o testemunho, ele pode mudar a vida de uma pessoa. E hoje você viu aqui essa história linda, fantástica do Wendel Domus. Obrigado, Wendel. As redes do Wendel já está aqui, produção. O site, wendeldomus.com.br. Isso, wendeldomus.com.br. No Instagram, @wendeldomus, e o do Instituto é @instituto.domus. Top demais. Obrigado, Wendel. Obrigado, gente. Viu? Obrigado, gente. Valeu, gente. Então, esse é o programa Entre Amigos. Toda terça, toda quinta, todo sábado, às 8 da noite, no mesmo horário. A gente tá junto aqui, tá bom? Então já sabe, né? Deu horário, já senta na TV, pega o celular onde você estiver e já vem com a gente, que vai ser sempre muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe grandemente você, que Jesus Cristo esteja aí na sua casa, no seu negócio, no seu casamento, no seu namoro, o que você fizer, que Ele abençoe, abra portas para você. Obrigado pelo carinho, obrigado porque você ficou até o finalzinho com a gente, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Entre Amigos. Até lá. Música, histórias, inspiração.